Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Oliveira e eu estou aqui para participar de um projeto inovador chamado História Sem Fronteiras. A minha colaboração aqui é para bater um papo com você sobre direitos humanos. Você sabe o que são direitos humanos? De acordo com a ONU, os direitos humanos são direitos pertencentes a todos os seres humanos, sem distinção de etnia, sexo, raça, nacionalidade, idioma ou religião. Esses direitos são fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Infelizmente, quando desconhecidos, e eles são bastante desconhecidos, eles causam graves violações. Eu gostaria de citar como exemplo no Brasil recentemente protestos, manifestações que aconteceram em prol do retorno à ditadura militar e do Ato Institucional número 5. Ora, esse dispositivo, por exemplo, o Ato Institucional número 5, ele proporcionou ao governo, ao Estado brasileiro, nas décadas de 60, 70 e 80, a promoção de gravíssimas violações aos direitos humanos, como, por exemplo, tirar do cidadão brasileiro o seu direito de livremente se expressar politicamente. Outra confusão cometida por conta do desconhecimento dos direitos humanos é que algumas pessoas no Brasil defendem que os povos indígenas precisam ser tratados como todo e qualquer cidadão brasileiro. Na verdade, esses povos indígenas precisam ser tratados como distintos do ponto de vista cultural, porque para o seu pleno desenvolvimento eles precisam levar a cabo os seus modos de vida bem específicos. Portanto, é fundamental que esses povos indígenas possuam suas terras. Por isso, a demarcação de terras é fundamental para a dignidade desses povos. Outra máxima bastante conhecida, que deriva do desconhecimento sobre os direitos humanos, é a máxima de que bandido bom é bandido morto. Amigos, essa ideia é completamente equivocada. Uma garantia básica que os direitos humanos trazem é um julgamento justo. Toda pessoa precisa, então, passar por um julgamento justo se cometer crimes. Nós deveríamos defender esses direitos humanos. Uma forma de introjetarmos esses direitos humanos é conhecer a sua história. A historiadora Lynn Hunt acredita que a história dos direitos humanos é tão longa quanto a história do homem ocidental, quiçá de todos os seres humanos. Eu gostaria de citar como exemplo dessa longa trajetória a Grécia Antiga, a cidade-estado de Atenas, onde a vida humana dos cidadãos atenienses era protegida por uma série de recursos na cidade. Então, o humanismo grego, ele era baseado na defesa da vida humana. A ressalva é que essas vidas humanas eram apenas as vidas humanas dos cidadãos atenienses. Na Babilônia, para citarmos um caso no Oriente, o Código de Hammurabi, ele arrazoava uma vida por outra vida. Isso é nada mais, nada menos que a defesa da vida humana. Para alguns historiadores, isso são as sementes dos direitos humanos. No entanto, esse percurso ele vai ganhar destaque no século XVIII, com dois movimentos importantes: a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. No caso da Revolução Americana, nós temos mais uma vez um movimento em prol da defesa das vidas humanas, no caso dos colonos das 13 colônias inglesas na América do Norte. Que outro fator é importante nesse movimento para a trajetória dos direitos humanos? Esse movimento nos lega um documento, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, baseado nos princípios iluministas, que defendem, que garantem três preciosidades aos colonos: vida, liberdade e a busca pela felicidade. Esse documento é considerado um precursor de outros documentos importantes para a consolidação dos direitos humanos. No caso francês, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, eu diria que tem um pequeno sobressalto em relação à Declaração Americana, porque essa declaração se pretendia universal. Muito embora com essa pretensão ela também fosse restritiva. Se a gente parar para analisar, nos dois casos, na Revolução Americana e na Revolução Francesa, apenas uma
elite que passou a se constituir a partir desse movimento é que teve os seus direitos plenamente garantidos. A título de exemplo, mulheres e negros não tiveram seus direitos garantidos pelo movimento nem pelos documentos. No entanto, o ser humano passou a olhar de uma maneira mais carinhosa para esses direitos e essas garantias. No século XIX, a busca pela garantia da sobrevivência humana, no entanto, trouxe uma grande contradição. As explicações biológicas para a diferença vão saltar aos olhos na Europa. Mas se o ser humano buscava uma igualdade desde a Revolução Francesa, muito embora cheia de contradições, por que essa diferença passou a saltar aos olhos? A gente vai viver no século XIX e XX o contexto do imperialismo. As potências capitalistas e industriais, elas passarão a buscar a dominação de regiões ditas inferiores. E era necessário uma justificativa para essa dominação. Os alvos mais importantes, com certeza, são África e Ásia, os alvos desse imperialismo. Então as explicações biológicas vão dar conta de que os povos da África e Ásia são inferiores. Infelizmente, esse movimento ele vai ganhar impulso, vai gerar uma corrida imperialista, o que vai descambar na famosa Primeira Grande Guerra Mundial. Esse movimento é outro empecilho gravíssimo à consolidação dos direitos humanos. Veja bem, milhares de quilômetros de trincheiras cavadas no continente europeu. Armas como os tanques e a metralhadora vão ser introduzidas nesse conflito. A ciência ela vai ser colocada em prol do esforço de guerra. Isso vai gerar uma barbárie nunca antes vista na história do ser humano. 15 milhões de vítimas, cerca de 15 milhões de vítimas serão então feitas nesse conflito. Ao final desse conflito, o ser humano de novo volta os seus olhares para o quanto a vida humana vale. Algumas pessoas se perguntavam como era possível que alguns governantes acreditassem que milhares de vidas humanas seriam necessárias, sacrificadas para ganhar alguns quilômetros de território dos adversários. Os vencedores dessa guerra vão então reunir-se para a criação de um organismo internacional, a Liga das Nações. O objetivo da Liga das Nações era proteger os seres humanos da barbárie da Primeira Guerra Mundial, para que ela não voltasse a se repetir. No entanto, a Liga das Nações ela demonstrou-se sem força. Por quê? Porque ela não contou com a participação de países importantes da geopolítica internacional, como Estados Unidos e Rússia. Essa Liga das Nações, apesar de ser um organismo voltado para a defesa da vida humana e para a promoção da paz e para a evitação de outros conflitos, como a Primeira Guerra Mundial, demonstrou-se completamente ineficiente e não foi capaz, por exemplo, de evitar a ascensão de regimes totalitários no continente europeu, a saber, principalmente, o regime nazista e o regime fascista, respectivamente na Alemanha e na Itália. Esses regimes eles voltaram a se utilizar das explicações biológicas para a promoção de genocídio no continente europeu. O antissemitismo nazista levou os alemães a erradicarem praticamente boa parte da população de judeus do continente europeu. Tudo isso contribuiu para a Segunda Grande Guerra Mundial. Mais um gravíssimo empecilho na história dos direitos humanos. Na Segunda Guerra Mundial, o ser humano conseguiu um potencial mais destrutivo ainda, e vidas humanas foram dizimadas em todos os continentes. São mais de 60 milhões de vítimas. E os direitos humanos? E a vida humana? Mais uma vez, esse conflito serviu para chamar a atenção do mundo para a importância das vidas humanas, que os seres humanos precisavam então ser defendidos, sobretudo das minorias.
Após o final da Segunda Guerra Mundial, os julgamentos de Nuremberg, eles procuraram trazer a ideia de que governos, exércitos e pessoas especificamente, elas deveriam pagar pelos crimes cometidos durante o conflito. Isso acabou levando os julgamentos de Nuremberg e toda a barbárie da Segunda Guerra Mundial acabaram contribuindo para a criação de um novo organismo internacional, com o objetivo de cumprir aquilo que a Liga das Nações não conseguiria fazer. E aí, no contexto da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, surgiu a Organização das Nações Unidas, a ONU. Infelizmente, a ONU não conseguiu ter muita gerência sobre o conflito da Guerra Fria, que opôs as duas superpotências. Ela não foi capaz de evitar várias consequências graves à vida humana que surgiram no contexto da Guerra Fria. A criação da ONU por si só não era suficiente. Era necessário criar evoluir com os direitos humanos, criar uma garantia para que esses direitos humanos fossem cumpridos. E aí surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento fundamental para a promoção dos direitos humanos. Por quê? Porque esse documento ele parte de dois pressupostos importantes. Primeiro, da universalidade. Como eu disse para vocês, na definição inicial, direitos humanos pertencem a todos os seres humanos, sem distinção. O segundo é que essa declaração ela institucionalizou politicamente esses direitos humanos. Existem países signatários que assinaram essa declaração, que defendem essa declaração e todos os seus documentos afins. O Brasil é um exemplo disso. É necessário defender esses direitos humanos. É necessário conhecer esses direitos humanos. A minha fala é nesse sentido. Para a gente passar para uma questão mais prática, eu gostaria de trabalhar com vocês uma questão do Enem 2019, que fala sobre direitos humanos e sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos especificamente. O texto da questão diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar, pela primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. O texto base nos diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos inaugurou uma nova concepção de vida internacional. Quais são, então, as novidades trazidas por essa declaração? É o que o texto nos leva a pensar. O enunciado da questão diz o seguinte: a declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais, ao possibilitar item A, a superação da soberania estatal. Será que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela aboliu as fronteiras estatais, a concepção de países? É óbvio que não, não é esse o objetivo. O item B, defesa dos grupos vulneráveis. Amigos, essa é a chave da questão, é o gabarito da questão. Grupos vulneráveis. Durante toda a história da humanidade aconteceram violações à vida humana. E esses grupos vulneráveis, eles foram deixados de lado. A grande novidade dessa declaração é a defesa desses grupos vulneráveis. Item C, redução da truculência belicista. A ONU, ela nunca teve força para evitar que esses conflitos acontecessem. Se a gente parar para analisar, no contexto da Guerra Fria, no contexto no qual ela surgiu, ela não foi capaz de evitar os vários confrontos que são consequência da Guerra Fria. Então a Declaração Universal ela não tem esse objetivo. Muito embora a defesa dos grupos vulneráveis ela passe também por essa redução da truculência belicista de maneira indireta. Item D, impunidade dos atos criminosos. É óbvio que não. Nos tribunais de Nuremberg, por exemplo, nos julgamentos de Nuremberg, os atos criminosos cometidos pelos nazistas foram condenados. E isso é uma inspiração para a criação dessa Declaração Universal. A
criminalização de violações contra os direitos humanos. Item E, inibição dos choques civilizacionais. Todas as culturas são iguais? Não. Então esses choques civilizacionais, eles continuam acontecendo. Se os povos estão mais próximos, se os direitos pertencem a todos os seres humanos, naturalmente esses choques civilizacionais eles vão acontecer. O importante é defender os grupos vulneráveis desses choques civilizacionais. O item certo é o item B. Pessoal, foi para mim uma honra conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante. Conheçamos os direitos humanos para que nós possamos defender esses direitos humanos contra as graves violações. Um forte abraço, isso é tudo, pessoal.